Fala pessoal, nós vamos dedicar a aula de hoje para fazer uma revisão sobre os principais assuntos que a gente tratou durante todo esse terceiro período. A próxima aula vai ser a nossa avaliação e aí eu decidi dedicar essa aula de hoje para a gente revisar os principais conceitos e que possivelmente vai cair na avaliação de vocês, na prova de vocês, beleza? Então, revisão do conteúdo. A gente tem que ficar muito atento porque essa aula é muito importante para a gente estar refrescando a nossa mente sobre o que a gente já destacou nas aulas, que a gente já conheceu, e aí que a gente possa ir bem, né, na avaliação, no caso, né? O futsal, ou futebol de salão, é um esporte muito popular no Brasil e em muitos outros países, principalmente sul-americanos. A gente viu isso nas nossas primeiras aulas. A gente viu que o futsal ele é muito popular no Brasil justamente porque ele herda as características do futebol, que é o esporte mais popular do Brasil. Então o futsal ele vem do futebol e justamente por vir do futebol, que é bastante popular, ele vai se tornar também um esporte muito popular. E também por outras questões, como o fato de que o futsal ele pode ser praticado em espaços mais reduzidos, ou seja, qualquer espaço ele é propício para que ocorra a prática do futsal, diferentemente do futebol, que já vai exigir espaços com infraestrutura mais ampla. No futsal, não. Em qualquer espaço você pode estar improvisando uma situação de jogo, né? Você pode estar criando um ambiente onde o jogo de futsal é possível acontecer. Tudo isso vai tornar ele um esporte mais popular, mais do povão, como a gente costuma dizer. O surgimento. Embora o futsal ele seja muito popular no Brasil, ele não surgiu no Brasil. Existem algumas teorias, algumas vertentes que dizem que ele surgiu no Brasil, mas na verdade, oficialmente, o que a gente tem na história é que o surgimento do futsal ele se deu no Uruguai na década de 30, mais especificamente em 1934. Então esse foi o surgimento, a data de surgimento do futsal no Uruguai. O criador foi o professor João Carlos Seriani, que viveu de 1903 a 1996. Então, o Seriani foi o responsável por criar esse novo esporte que vem do futebol, foi o responsável por criar todas as regras, e aí, com o passar do tempo, houveram algumas alterações nas regras, mas o criador desse esporte foi o Seriani. Em qual contexto o futsal foi criado? Nesta época, ou seja, na década de 30, o país, que é o Uruguai, vivia um intenso sentimento de paixão pelo futebol, fruto da conquista da primeira Copa do Mundo em 1930. Então, em 1930, a seleção de futebol do Uruguai ela ganhou uma Copa do Mundo. Isso fez com que o futebol ele fosse mais valorizado ainda. Fez com que muitas pessoas passassem a querer praticar o futebol. Porém, não havia muitos campos de futebol livres para que as pessoas pudessem jogar. Então começaram a jogar suas peladas, ou seja, jogos amadores, nas quadras de basquete e em outros espaços similares. Então, na medida em que a seleção de futebol do Uruguai ela ganhou a Copa, muitas pessoas passaram a querer praticar o futebol. Isso fez com que muita procura, fez com que os espaços acabassem, né? Fez com que não houvesse campo de futebol para todo mundo jogar, já que muita gente estava querendo agora jogar o futebol, fruto da conquista da Copa do Mundo. E aí acontece que não tinha muitos espaços e as pessoas começaram a jogar o futebol, porém não no campo, mas em outros espaços, como quadra de basquete e outras quadras similares. E aí o Seriani, ele vendo que as pessoas estavam buscando outros espaços para jogar futebol, o Seriani ele percebeu a oportunidade de criar outro esporte com características semelhantes à do futebol e que poderia ser jogado em espaços mais acessíveis. E foi assim que surgiu o futsal, foi nesse contexto. Então, o Seriani, ele percebendo que as pessoas elas estavam querendo jogar futebol, porém não tinham espaços e estavam passando a jogar
o futebol em outros espaços, no caso quadras, aí o Seriano ele percebeu, poxa, já que as pessoas elas querem jogar futebol, mas não tem espaço para todo mundo, eu posso então criar um esporte novo que tem as características do futebol, que é o que todo mundo gosta, mas que possa ser jogado em outros espaços, como por exemplo uma quadra. E foi assim que ele criou o futsal. Então foi uma jogada de mestre, né, que colocou ele na história do esporte. Que a gente tem um vídeo que vai destacar justamente essa questão que eu coloquei sobre o surgimento do futsal, o que é o futsal. Outra questão que a gente viu bastante nas nossas aulas foi a questão das posições dos jogadores de futsal. E basicamente a gente viu que são 4 posições que existem, que é o goleiro, o fixo, o ala e o pivô. O goleiro ele defende o gol com as mãos e pés e também pode tocar a bola. Pode atacar, melhor dizendo. Ele não pode tocar a bola com a mão fora da área do goleiro. Então o goleiro, ele é um jogador que vai ser o responsável por guardar o gol, realizar as defesas do gol, né? E além de ser o principal jogador de defesa, ele vai ter a condição tanto de defender o seu gol com as mãos ou qualquer parte do corpo, como ele também pode atacar. Se ele sair da área do goleiro, ele se torna um jogador de linha como qualquer outro. É o que a gente chama de goleiro linha. Então ele pode atacar e pode defender, pode defender com qualquer parte do corpo, desde que esteja dentro da sua área, e pode atacar, pode fazer um gol também como qualquer outro jogador. Beleza? A outra posição é o fixo. O fixo ele é um jogador de defesa. É como se fosse o zagueiro, um dos principais jogadores de defesa. Depois do goleiro, o fixo ele é o jogador de defesa que fica mais próximo do gol, defendendo assim o gol. Como se fosse o zagueiro, como eu já coloquei. A gente também vai ter o ala, que é o ala esquerdo e o ala direito. Eles jogam mais pelas laterais da quadra. Os alas, eles jogam pelas laterais da quadra e eles têm essa função, tanto de atacar, como também de ajudar na defesa. Então eles vão estar sempre indo e voltando. São jogadores que precisam ser bem resistentes e velozes, para estar sempre auxiliando o fixo na defesa e auxiliando o pivô no ataque. Como a gente fala de pivô agora, o pivô ele é a próxima posição também do futsal. O pivô é como se fosse o atacante do time. Ele desempenha essa função de atacante. Ele movimenta-se no ataque e arma jogadas. É aquele jogador de referência que fica no ataque, organizando as jogadas de ataque e tentando sempre marcar o gol. Então é o atacante do time. Basicamente são essas as posições dos jogadores de futsal. Aqui a gente relembra um pouco sobre a questão do espaço de jogo. Nós temos aqui uma quadra de futsal, representada através da imagem. E a gente vê aqui as principais demarcações numa quadra. Primeiramente a gente tem aqui o comprimento dela, que é 40 metros de comprimento por 20 de largura. Lembrando que essas medidas elas podem variar, porém o tamanho padrão de uma quadra seria esse: 40 metros de comprimento por 20 de largura. Nós vamos ter a linha central dividindo a quadra em duas partes. Cada equipe fica de um lado da quadra, né? Nós temos o círculo central com um raio de 3 metros. E o jogo ele vai iniciar a partir desse ponto que fica no centro do círculo central. Então a partida ela começa sempre no meio da quadra. Nós temos essa bolinha aqui, que é a marca dos 10 metros. Como a gente viu nas aulas passadas, quando uma equipe ela realiza 5 faltas coletivas, na sexta falta, a equipe que sofreu a falta ela tem o direito de realizar um tiro livre de 10 metros. Ou seja, a equipe A, que é a que está desse lado aqui, cometeu 5 faltas. Na sexta falta, a equipe B ela vai ter o direito de fazer um tiro livre direto para o gol, numa distância de 10 metros. Beleza? Então, esse tiro livre direto ele ocorre nesse pontinho aqui. Esse segundo ponto, mais próximo da trave, é a marca do pênalti. Ela fica a 6 metros de distância do gol.
E aqui nós temos o gol, representado aqui pela trave, né? O gol ou a trave ela vai ter 3 metros de comprimento por 2 metros de altura. E aqui nós temos a área do goleiro. Do gol para a linha da área do goleiro, nós vamos ter uma distância de 6 metros. Então, daqui para aqui é 6 metros, daqui para aqui é 6 metros, daqui para aqui é 6 metros. Sempre vai dar 6 metros essa área aqui, da trave até a linha do goleiro. A área do goleiro tem um raio de 6 metros. Nós vamos ter também esses espaços aqui nas laterais da quadra, que é a marca do escanteio, onde são cobrados os escanteios. Nós temos também aqui esses tracinhos representando a zona de substituição. A zona de substituição ela vai ter um comprimento de 5 metros. E as substituições no futsal, quem entra e quem sai do jogo sempre tem que entrar e sair por essa zona. Ele não pode sair por qualquer parte da quadra. Beleza? Então, basicamente, são essas as questões relacionadas à quadra, ao espaço de jogo. O futsal é praticado em quadra retangular, de piso rígido, com medidas que variam de acordo com a categoria, que foi o que eu já coloquei, né? De acordo com a categoria, a quadra ela pode ser maior ou menor, mas não tão diferente das medidas que estão estipuladas, de 40 metros de largura por 20 de comprimento. 40 metros de comprimento por 20 de largura, melhor dizendo. Principais regras e características do futsal. Também foi uma questão que a gente frisou muito nas nossas aulas em relação às características do jogo e as principais regras. Primeiro, as equipes são formadas por 5 jogadores de linha, que a gente já viu as posições, sendo um goleiro, né? E 7 jogadores no máximo como reservas. Então, cada equipe vai ter direito a, no máximo, 7 jogadores no banco de reserva, que podem ser substituídos a qualquer momento pela zona de substituição. A partida é composta por 2 tempos de 20 minutos, com um intervalo de 10 minutos. O cronômetro é parado sempre que o jogo é interrompido. Então, aqui é uma característica do futsal que não se aplica ao futebol. A gente viu que o futsal ele herda várias características do futebol, porém existem algumas diferenças. Uma das principais é essa questão do tempo. Enquanto que no futebol nós vamos ter 2 tempos de 45 minutos, no futsal nós vamos ter 2 tempos de 20 minutos, então é mais curto o tempo de jogo. Enquanto que no futebol nós temos o tempo corrido, ou seja, o cronômetro não para enquanto o jogo é paralisado. Já no futsal, sempre que o jogo é paralisado, o cronômetro também é parado. Beleza? Isso vai fazer com que o tempo de jogo seja mais aproveitado. Com a bola rolando, né, mais aproveitado. As substituições podem ocorrer a qualquer momento e em número indeterminado. Devem ser feitas na zona de substituição que tem 5 metros. Isso aqui a gente já destacou, que no jogo de futsal as substituições elas podem ocorrer sempre que o técnico quiser, desde que sejam feitas na zona de substituição. Os laterais e escanteios são cobrados com os pés, diferentemente do futebol, que é cobrado com as mãos. Então essas são as principais diferenças que eu acabei colocando aqui, né? O árbitro pode usar 2 cartões para punir as faltas. O amarelo, que é a advertência, e o vermelho, que é a expulsão por 2 minutos, ou até que o time sofra um gol. Ou seja, a gente sabe que o amarelo ele é uma advertência e que um jogador ele pode tomar um amarelo e continuar no jogo. Porém, se ele tomar o segundo amarelo, ele vai ter que se retirar do jogo. 2 amarelos equivale a um vermelho. E ele pode também tomar o cartão vermelho direto, que é a expulsão direta. Porém, no futebol a gente sabe que se o jogador for expulso, a equipe vai continuar jogando com um jogador a menos. Já no futsal, a equipe que perdeu um jogador vai ser permitido a ela recompor o time com outro jogador que estava no banco de reservas. Só que isso só vai ocorrer após 2 minutos da expulsão do jogador, ou então até que a equipe tome um gol. Vamos supor, por exemplo, a minha equipe está jogando e um jogador da minha equipe foi expulso. E assim que o jogador foi expulso,
a minha equipe já tomou um gol antes dos 2 minutos. Então, já que a minha equipe já tomou um gol, eu posso então colocar outro jogador que está no banco na minha equipe, beleza? Fundamentos técnicos do futsal. Foi outra questão que a gente destacou bastante sobre nas nossas aulas, né? Fundamentos técnicos são os movimentos que um jogador pode realizar em uma partida. Então, qualquer movimento que um jogador possa realizar em um momento do jogo é considerado um fundamento técnico. No futsal, nós temos vários fundamentos técnicos. No caso, seria os principais deles: o passe, o drible, a finta, o cabeceio, o chute, a recepção, a condução, o domínio de bola e a antecipação. Aqui a gente tem um vídeo que vai destacar cada um desses fundamentos. Porém, a gente vai explicar um pouquinho deles para refrescar a memória de vocês. O que seria o passe? O passe no futsal nada mais é do que o ato de transferir a bola que está em sua posse para a posse do seu colega de time. Então você vai fazer essa transferência de posse de bola. Você pode fazer um passe diretamente para o seu colega ou um passe em direção a uma determinada região ou área da quadra onde o seu colega ele possa alcançar. Nós vamos ter o drible. O drible ele é uma jogada individual com o objetivo de ultrapassar o seu marcador, ultrapassar o adversário. Então o drible ele é sempre feito com a posse de bola. Nós temos também a finta. A finta ela tem o mesmo objetivo do drible, que é superar o seu adversário, ultrapassar o adversário. O que vai diferenciar o drible da finta é o fato de que o drible ele é feito com a bola e a finta ela é feita sem a bola. A finta é como se fosse um jogo de cintura, como a gente diz. Ou seja, o jogador ele vai movimentar o seu corpo de forma a enganar o seu adversário. O seu adversário vai pensar que você vai para um lado, mas na verdade você vai para o outro. E assim você vai conseguir ultrapassar o seu adversário. A diferença entre o drible e a finta é que o drible é feito com a posse de bola e a finta é feita sem a posse de bola. Os objetivos são os mesmos: superar o adversário, superar o seu marcador. Nós vamos ter o cabeceio também. O cabeceio nada mais é do que o ato de tocar a bola com a cabeça, com qualquer parte da cabeça. Só que a gente viu que o cabeceio mais eficiente é aquele que é feito com a parte frontal da cabeça, ou seja, com a testa e com os olhos abertos. Aí a gente vai ter também o cabeceio defensivo e o cabeceio ofensivo. O cabeceio defensivo é aquele que tem como função tirar a bola de perto da área do seu goleiro. Já o cabeceio ofensivo é aquele que tem como objetivo fazer o gol. O cabeceio também pode ser utilizado como passe, beleza? Você pode dar um passe de cabeça. Nós vamos ter o chute. O chute é o ato de tocar a bola com os pés. O chute ele pode servir também tanto como passe como para uma finalização. Então o chute ele pode servir como passe ou finalização. É um dos tipos de finalização. Nós vamos ter a recepção. O que é a recepção? A recepção é o ato de interromper a trajetória da bola. Então a bola ela está tomando uma determinada trajetória no jogo. Aí você vai recepcionar ela com qualquer parte do corpo. Você pode fazer uma recepção de cabeça, de peito, de ombro, de coxa, com os pés. A única forma que você não pode recepcionar no jogo de futsal é com os braços e com as mãos. Então você não pode tocar a bola com as mãos. E com a parte também do braço, né, por inteiro. Porém, com qualquer outra parte do corpo, exceto os braços e as mãos, você pode fazer essa recepção. Nós vamos ter a condução, que é o ato de você trazer a bola consigo, conseguir caminhar na quadra, progredir na quadra com a posse de bola, seria a condução. Nós vamos ter o domínio de bola, que é justamente essa ação de controlar a bola perto de si. Nós vamos ter a antecipação. A antecipação é quando você meio que prevê o que está acontecendo no jogo e você toma a frente do seu adversário. Para você realizar uma antecipação, você vai ter que ter uma boa leitura de jogo, entender como que o jogo está se dando e a partir daí você conseguir antecipar uma jogada, tomar a frente do seu adversário. Beleza? Então, basicamente, esses são os fundamentos técnicos do futsal que a gente viu, está revisando agora.
que a gente tem um vídeo falando também sobre esses fundamentos técnicos. E basicamente é isso, pessoal. Que a gente tem o resumo da aula de hoje. Eu vou deixar para vocês copiarem. É muito importante que vocês copiem esse resumo, porque com certeza várias questões da avaliação de vocês vai ser com base nesse resumo. Então vou mandar